relação à moradia será possível desde que o empregado doméstico não more no local onde trabalha. Então nós temos que ter duas situações em mente. Se o empregado doméstico reside no local em que ele presta serviços, não há possibilidade de desconto de moradia. Contudo, se eu contrato um empregado doméstico para trabalhar na minha casa, mas concedo a ele uma moradia em outro local, por exemplo, num apartamento vago que eu tenha, aí, desde que esta possibilidade tenha sido acordada entre empregador e empregado, aí será possível o desconto no salário do empregado, porque a moradia não é no local onde há a prestação dos serviços. Uma outra alteração importante ocorrida em 2006 diz respeito à garantia de emprego à gestante. E isso, de fato, era uma vergonha, porque a empregada doméstica gestante tinha direito à licença maternidade, né, custeado pela Previdência Social, aqueles 120 dias. Isso a empregada doméstica tinha. Mas o que a empregada doméstica não tinha era a garantia de emprego, aquela chamada estabilidade provisória que a gestante tem, começando na confirmação da gravidez e terminando 5 meses após o parto. Essa previsão de garantia de emprego à gestante você vai buscar no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88, lá no seu artigo 10, inciso 2. Só que não era aplicável ao doméstico. E agora, a partir de 2006, passou a ser aplicado à empregada doméstica. Então, hoje, a empregada doméstica tem direito não só à licença gestante, mas também à garantia de emprego. Finalmente, a última alteração importante ocorrida no ano de 2006 diz respeito às férias. Porque, veja, a Lei 5859 de 72 tratava do assunto. A Lei 5859 de 72, no seu artigo 3º, falava de férias. Mas havia uma pequena diferença entre as férias do empregado doméstico e as férias daquele trabalhador regido pela CLT. Enquanto na CLT, as férias são contadas à base de 30 dias corridos em situações normais, desde que não haja muitas faltas durante o período aquisitivo, o empregado doméstico tinha férias de 20 dias úteis. É claro que tanto para o empregado da CLT quanto para o empregado doméstico, essas férias são acrescidas de 1/3 em sua remuneração. Então, ao receber as férias, eu recebo um pagamento suplementar de 1/3. Isso acontece tanto para o empregado regido pela CLT, quanto para o empregado doméstico. Contudo, as férias do empregado da CLT, 30 dias corridos. As férias do doméstico, 20 dias úteis. Convenhamos, não há grande diferença, sim, entre 30 dias corridos e 20 dias úteis. Uma diferença mínima. O mais importante já foi equiparado, que é a remuneração com 1/3 a mais. Só que essa diferença continuava atormentando. Por que o empregado da CLT tem 30 dias corridos e o empregado doméstico 20 dias úteis? Portanto, estamos diante da quarta e última alteração relevante ocorrida em 2006. Férias de doméstico. A partir de agora, foi finalmente equiparado o empregado doméstico ao trabalhador urbano, aquele regido pela CLT, com relação às férias. Hoje, um empregado doméstico terá direito a 30 dias corridos de férias, com acréscimo de 1/3 em sua remuneração, portanto, equiparado ao empregado regido pela CLT. Estas eram as observações que eu gostaria de fazer a vocês com relação a esse importante tema, que é relação de emprego doméstico. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco, tema do dia, e partiremos para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos dar início agora ao segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Agora é o momento em que eu irei responder 5 questões que me foram enviadas com relação a esse tema.
Mas você, que está me ouvindo, e tenha alguma dúvida sobre esse assunto, envie um e-mail para o endereço provafinal@lfg.com.br. Prova final, tudo junto, @lfg.com.br. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. O empregado doméstico tem direito a receber horas extras? Muito bem, eu já havia falado há pouco que serão aplicados ao doméstico os direitos assegurados no parágrafo único do artigo 7º da Constituição e mais aqueles que a sua lei, a Lei 5859 de 72, lhe assegurou. Com relação à duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, este direito, muito embora conste do artigo 7º da Constituição Federal, consta do inciso 13 do artigo 7º. E o inciso 13 não está elencado no parágrafo único como direito assegurado ao doméstico. Portanto, não há carga horária definida para empregado doméstico. A Lei 5859 de 72 também não prevê uma carga horária de trabalho. A CLT prevê, mas também não se aplica ao doméstico. Portanto, não há limitação no trabalho do doméstico para 8 horas diárias ou 44 semanais. Há até uma discussão antiga sobre esse assunto. Há quem sustente que passamos do tempo de criar essa regra também ao doméstico, contudo, até hoje a regra não foi criada. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há direito às horas extras para o empregado doméstico. Vamos à nossa segunda pergunta. Professor Agostinho, tenho uma dúvida. Qual a diferença entre a empregada doméstica e uma diarista? Eu queria saber quantos dias da semana ela tem que trabalhar para poder saber se ela é uma diarista, se ela é uma empregada doméstica. Essa sem dúvida é a maior preocupação que existe. E veja, agora não estou dizendo só ao estudioso do direito, aquele que vai prestar o exame de ordem, mas eu estou me dirigindo também àquele que não tem formação jurídica. Porque, convenhamos, é uma dor de cabeça tremenda você descobrir se aquela pessoa que vai fazer faxina em alguns dias por semana na sua casa é empregada doméstica ou não. E qual é a relevância disso tudo? Simples. Se ela for considerada empregada doméstica, ela terá direito a registro em carteira, e não a todos, mas há alguns direitos assegurados pela legislação trabalhista. Contudo, se ela for considerada simplesmente uma diarista, ela será uma trabalhadora autônoma, não terá vínculo de emprego com o tomador do serviço. Portanto, não terá carteira assinada e não terá aqueles direitos que o empregado doméstico tem. Não terá direito a 13º, não terá direito a férias, não terá direito a aviso prévio se tiver o seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa pelo empregador. Agora, se ela é considerada trabalhadora autônoma, o que ela irá receber é apenas e tão somente a paga pelo dia trabalhado. Então, imagine que o preço médio de uma faxina na sua cidade seja R$50. Isso quer dizer que aquela pessoa, se for considerada diarista, portanto trabalhadora autônoma e não empregada doméstica, ela terá direito apenas ao recebimento dos R$50 pelo trabalho dela no dia. Não terá direito a nenhum outro, a nenhuma outra verba trabalhista assegurada à categoria dos domésticos. Tudo advém da interpretação do artigo 1º da Lei 5859 de 72, que define quem é empregado doméstico. Veja, disse o legislador que para ser considerado empregado doméstico é necessário que trabalhe-se, preste um serviço de natureza contínua, trabalhe com continuidade, portanto. Nós precisamos discutir